notícia que saiu hoje mais cedo, né, por volta das 4 horas da tarde, é o Palmeiras oferecendo aí 110 milhões de reais, mais 2 jogadores por Pedro, e o Flamengo novamente recusando a proposta de cara. As conversas tiveram início na última semana. O Clube Paulista apresentou alternativa para ficar com 80% dos direitos do atacante Pedro. O Landim ligou para a Leila, né, Pereira, e comunicou a negativa do clube. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, que eu tenho muito respeito, mas não acredito em absolutamente nada, ele cita que o Flamengo pediu ao Palmeiras 138 milhões de reais, mais Patrick de Paula e Gabriel Menino para negociar o atacante Pedro. Por outro lado, de acordo com o repórter Vene Casagrande, a chance do Flamengo negociar o Pedro com o Palmeiras segue sendo absolutamente zero. O Flamengo só negocia o Pedro com o Palmeiras em caso de uma proposta irrecusável, como, por exemplo, 50 milhões de euros, cerca de 275 milhões de reais. Ainda assim, bem abaixo da multa, se fosse o caso. Agradecendo novamente meu parceiro Roncalli e o meu parceiro Paulinho Xaxá pelas mensagens do Superchat, eu passo a bola para o Perrotinha sobre esse assunto. Perrotinha, o que você acha dessa nova investida do Palmeiras por Pedro e o que você acha também da recusa do Flamengo por conta dessa proposta? E também, né, já emendar de cara também, se você acha até onde a gente poderia caminhar para tentar fazer um bom negócio, se é que existe essa possibilidade entre Flamengo e Palmeiras por Pedro. Vamos lá, eu fiquei surpreso, Arthur, com a nova investida do Palmeiras. Não esperava. O Palmeiras apresentou um nível de investimento bastante relevante. Esse nível de investimento incluindo 2 jogadores que, se não me engano, eram da base, né? Não trouxeram a segurança e, obviamente, não dobraram a diretoria rubro-negra. Landim, portanto, negou e acho que está completamente certo. Você tem uma multa altíssima para liberar o Diego, até porque o Pedro, até porque o investimento no Pedro foi de 14 milhões de euros, na época 87 milhões de reais, e aí é um investimento muito relevante e o Flamengo ainda está pagando, tá? Mas eu achei, de fato, o Palmeiras bastante forte nessa negociação. E me surpreendeu, ao fim da noite, essa notícia de que o Flamengo fez uma contraproposta querendo o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, que são 2... Um é um jogador promissor, ainda é uma dúvida, né? Mas provavelmente vai dar bom jogador. O outro já é um jogadoraço, é um jogador que vale a pena. Mas eu acho temerário o Flamengo liberar o Pedro para o Palmeiras. É aquele tipo de negociação que o Flamengo não pode fazer. A não ser que o Palmeiras chegue com 100 milhões de euros. Aí, bicho, pagou a multa? Beleza, cara, eu tenho 500 milhões em caixa, eu contrato outro bom centroavante ou eu compro o Vasco. Né? Ou eu compro outro clube. Vou lá e falo, qual o clube aí? Vamos lá, Atlético Mineiro, acabou, fechei. Mas a questão, salvo as brincadeiras aqui, que bom que o Landim negou. E estou preocupado. A grande verdade é essa, eu estou bem preocupado. Porque o Palmeiras pode tornar essas investidas cada vez maiores. Eu não acho que vai chegar aos 50 milhões de euros. Eu acho que não. Acho que não. No máximo 30. Eu tenho aí. E aí que mora o perigo. 35 estourando. E aí eu vou dizer, meu medo é dobrar o conselhinho de futebol um número como esse. E outra coisa que eu vou levar para vocês como sei lá, um fato para ser levado em consideração. Se o Flamengo fosse um clube empresa, o Pedro não estava mais no Flamengo, tá? Não. Se fosse um clube sério. Se fosse um clube sério, o Pedro não estaria mais no Flamengo. Sério? Não diria sério. Não, eu também acho que não. Sério. Não, sério. Um clube que dá valor aos seus investimentos, e sim. É o que eu tô falando. O Flamengo vai gastar 60 milhões no Andrés. Você analisa... Peraí, mas você está levando para outro lugar. Não, sim. Vamos no caso Pedro. Não, tudo bem. Dá exemplo. Se é um clube sério no sentido, quando eu tô falando sério, não tô falando nada de coisa errada, não. Tô falando sério, é o seguinte, vamos investir aqui. O investimento, ele tem uma análise para fazer o investimento. Depois que você faz um investimento em qualquer profissional,
Você tem uma avaliação do profissional e o custo desse profissional. Tá entendendo? Ou, por exemplo, se é um clube sério que leva isso a sério, o René não estaria mais no Flamengo. Um exemplo. E o Pedro não estaria por causa do custo. É isso que eu tô falando para você. Eu, Rodrigo, se eu sou Marcos Braz, eu não tô falando nem do Pedro em si, mas se eu sou Marcos Braz, eu já falei aqui várias vezes. Todo treinador que eu procurasse desde a saída do JJ teve Renato, Rogério e Paulo Souza. Domenech. Foram 4 treinadores. Um dos detalhes que eu falaria é o seguinte: eu tenho os 2 jogadores mais caros da história do Flamengo. Você tem um projeto para colocar os 2? Porque se eu tenho uma empresa e os 2 funcionários mais caros da minha empresa, os caras não podem atuar juntos, pô, peraí, isso é desperdício de finança. É muito bom você ter um banco de reservas, mas os 2 jogadores mais caros, dizer que só pode jogar um, eu acho que é um desperdício. Não é que eu discordo de você, mas eu vou em alguns detalhes. Por exemplo, a construção do elenco, de você ter 2 centroavantes fantásticos, tem muito a ver com o que o Flamengo passa por conta da seleção brasileira. Agora, a merda é se acontecer com os 2. Merda é essa. Mas, Perrotinha, posso passar para o cenário europeu? Posso passar para o cenário? Ó, só lembrando, eles foram adquiridos pelo Flamengo em épocas diferentes. E Sim. Principalmente o Gabigol estava em baixa. Não, ele já estava no Santos, né? Não, o Gabigol tinha acabado de decidir o jogo da Libertadores. Ele estava no Santos, né? Ele não estava vindo da Europa, né? Não. O Gabigol, quando ele vem primeiro, ele estava no Santos. Ele estava no Santos, né? Quando o Pedro é contratado, o Gabigol está em alta. O Gabigol tinha acabado de... Não. Quando o Gabigol veio, ele já estava no Santos, já tinha sido artilheiro do Brasileirão, né? Digamos que não estava em alta. O Santos não performou. Concordo. Ele foi artilheiro do Brasileirão de 2018. Eu concordo com você. O que eu estou falando para você é o seguinte, Perrotinha. Na Europa, se você tem um puta de um atacante, você não contrata um outro puta de um atacante em termos financeiros. Você não contrata. Vou dar exemplo. Lewandowski é o melhor centroavante do mundo. Quem é o reserva dele? Eu questiono. É o Jota Motip, que é o camaronês. Eu questiono. É um merda. O Rodrigo fala assim, eu acho que ele tá mentindo, ele tá inventando o nome. Eu acho do caralho isso. E o pior é que a gente não vai argumentar porra nenhuma. A gente não sabe. É o Jobo. Não. Pior que eu tô falando sério. Eu tô dando um exemplo. Você não investe hoje, não existe um reserva, você contratar 2 centroavantes por um valor absurdo, por um salário absurdo, e só pode jogar um. Isso não existe no futebol. Né? Acho que talvez o único time que fez isso foi o PSG com Cavani e Ibrahimovic. E os 2 jogaram. Os 2 jogavam. Os 2 formavam dupla de ataque. O dinheiro não tem essa porra de desaforo. Você chegar... Uma coisa é, o Real Madrid contrata o Eden Hazard por um valor astronômico. Ele não consegue performar, ele vai pro banco. Beleza. Agora, você contratar sabendo que um vai ser reserva e o outro titular e um investimento extremamente alto e também com 2 jogadores com nome muito forte, não existe. Você não vai ver um clube europeu que vai ter Lewandowski e Harry Kane. Não existe isso. Entendeu? Então, o que você está querendo dizer com isso? Então, que você já teria vendido o Pedro? Que o Flamengo está na Europa? Eu estou querendo dizer que o Flamengo... Eu estou querendo dizer o seguinte... Que o Flamengo vai contratar Jobo? Não, o Flamengo, quando contratou o Pedro, porra, é aquele negócio. O elenco do Flamengo era aquela tentativa da hegemonia, né? Pô, beleza, é do caralho. Mas isso a longo prazo, alguém tem que chegar e ter um projeto para jogar os 2. Mas o Paulo Souza não está tentando? Ou tentar, por enquanto. O Pedro é o segundo jogador com mais minutagem. Não, por enquanto não, né, galera? A gente ainda não... Pelo menos desenho. Se você chegar e falar... Não, o que você está querendo dizer é o seguinte, ainda não deu certo. Não deu certo. Eu ainda acho que na cabeça dele hoje não é o Pedro. O Pedro não é. Hoje na cabeça dele... Entre Pedro e Gabigol? Assim, sendo bastante honesto, os 2 estão jogando mal, né? O Gabigol, eu acho mal que o Gabigol, mas os dois não estão jogando bem. O Gabigol está se adaptando a uma nova função. E eu acho que ele está num crescimento. Ele está se adaptando. O Pedro não jogou nada. Mas ele tá mas aí quem jogou, Perrota? 2022 ele não tá jogando nada. Ninguém jogou. Só o Arrascaeta. Jogou mal. Só o Arrascaeta. Tá entendendo? Assim, só deixa eu falar, vou falar sobre o Pedro numa boa. Eu já falei que toda vez que eu falo do Pedro, eu falo, são visões diferentes.
A visão do dirigente era: se eu tenho o Pedro e se eu tenho o Gabigol, eu tenho que tentar uma alternativa para os dois jogarem. Um é o ídolo e um é um jogador extremamente raro. Tanto é que está na seleção, na pré-convocação do Tite. Se você tem esses dois jogadores, porra, é um desperdício um ser banco. Eu acho que a tentativa, o futebol não é uma ciência exata, é uma tentativa. Se eu sou dirigente, todas as minhas entrevistas de emprego com treinadores, isso está em pauta. Você vai tentar. Ah, não conseguiu, beleza, mas você tentou? Beleza. A visão do Pedro. Irmão, eu acho que isso a longo prazo o Pedro vai pedir para sair. Por isso que eu estou falando o seguinte: eu tenho que saber qual é a visão do Pedro sobre o Palmeiras. Você lembra de uma frase dizendo o seguinte, de algum dirigente falando assim: quando o jogador quer sair do clube, não tem jeito? Não foi algum dirigente que falou isso? Quando o jogador quer sair do clube, não tem jeito. Eu tenho que ouvir o Pedro. Sabe por quê? A gente está falando de 2020, o Pedro na reserva do Gabigol. A gente está falando de 2021, o Pedro reserva do Gabigol. E a gente está começando 2022. Vamos dizer assim, que daqui a pouco vai bater 2 anos e meio de Pedro reserva do Gabigol. Eu acho que até em alguns momentos o Pedro deveria ter sido titular, tá? Nesse período, nem sempre o Pedro estava atrás do Gabigol, não. Eu acho até que em algum momento o Pedro foi melhor. Mas se eu estou na cabeça do Pedro, eu acho que eu daria um prazo. Eu teria um prazo, porque, mano, é aquela parada. É uma carreira. É uma carreira que o cara tá tendo. São 2 anos e meio de... Por exemplo, cá entre nós, se o Pedro hoje estivesse jogando, o Pedro era titular da seleção brasileira. Vocês têm noção disso? Matheus Cunha é a porra do titular da seleção hoje. O Matheus Cunha não serve para lamber as bolas do Pedro. Se o Pedro hoje está jogando, é a seleção brasileira. Vocês entendem? Isso não passa na cabeça do jogador? Isso eu acho que passa na cabeça do jogador. Não estou botando pressão, não, galera. Entenda, pelo amor de Deus. Eu não estou botando. Estou tentando o seguinte. Eu acho que isso passa na cabeça do jogador. Ah, o Pedro hoje está tranquilo? Tá. Eu acho que tá. Eu acho que ainda tá. Eu acho que ele está buscando o espaço dele e tá tudo certo. Agora, eu acho que a longo prazo, eu acho que isso vai incomodar de alguma forma por conta do potencial, entendeu? De acordo com o jornalista Caê Mota, Pedro não se manifesta sobre essa situação, segue trabalhando normalmente e já deixou claro diversas vezes que não conversará com ninguém e não se movimentará a revelia. Apenas com o aval do Flamengo, que não existiu e está longe de existir. Segue satisfeito usando as cores rubro-negras. E verdade seja dita, Pedro não está jogando bem e eu vou concordar com uma opinião do Marcão. Porque eu, quando levanto aqui a opinião de quem não está na bancada, eu levanto a opinião boa, né? Vai enaltecer o cara. O Marcão falou o seguinte: os gols que o Pedro perde, que acho que a galera fala assim, mas o Gabigol também perde. O Pedro tá atrás. O Pedro tem alguns lances do Pedro que ele não pode perder, porque ele tá no final da fila, irmão. O Gabigol pode perder. Não deveria, mas pode. Porque porque o Gabigol, a margem dele é maior. A margem dele é maior. O Pedro hoje, para ganhar a vaga de titular, ele tem que voltar a ser o Pedro. E aí eu concordo com o rapaz aqui quando falou. Ele tem que voltar ao Pedro do Domenech. Foi a melhor fase dele. O Pedro do Domenech. Se volta para o Pedro do Domenech, eu acredito que o Paulo Souza encaixaria. E aí eu posso...